o problema do pêndulo é um problema que a gente trabalha normalmente no ensino médio, a gente trabalha ele no segundo ano, quando a gente trabalha o movimento harmônico simples. Basicamente é isso aqui, ó. Você tem um pêndulo e esse pêndulo oscila de um lado para o outro, submetido exclusivamente, pensa numa balança, numa gangorra, por exemplo. Ele está submetido exclusivamente a um campo aqui, que é o campo gravitacional. Então a gente analisa o problema do pêndulo a partir dessa análise do campo gravitacional. Matematicamente, esse período do pêndulo ele é dado pela equação 2π raiz de L sobre G, em que L é o comprimento desse pêndulo aqui. Beleza? L é o comprimento desse pêndulo. Tá? Vocês vão estudar isso ano que vem. Tá? A turma de vocês vai estudar isso ano que vem. Mas, normalmente, em outras escolas, isso é estudado no segundo ano. Então, esse problema está aqui porque a gente já teria que ter feito essa análise do pêndulo lá no terceiro ano. Tá legal? O livro da Beatriz é muito legal nisso. A maior parte do tempo, vocês não têm o problema de voltar em matérias anteriores que não foram dadas. Essa é uma das poucas questões no livro inteiro que vocês vão ter um problema, porque essa matéria é do segundo ano e não do terceiro. Tá? Lá na frente também vai ter algumas coisas relativas, por exemplo, a termodinâmica, calor, essas coisas, também vocês não teriam que ter visto ainda. De qualquer maneira, a ideia aqui básica é a seguinte: o período do pêndulo depende, basicamente, varia com o inverso do campo que está criando força sobre ele. Porque a gravidade é também um vetor campo gravitacional. Eu já tinha discutido isso antes com vocês. Tem lá um texto lá no AVA, tem um vídeo que eu gravei, expliquei isso, tá? É possível a gente dizer que o campo gravitacional é simplesmente uma outra forma da gente explicar os fenômenos de gravidade, assim como o campo elétrico e o campo magnético são outras formas de explicar os fenômenos elétricos e os fenômenos magnéticos. Então, basicamente, a ideia é um pêndulo desse tipo, se ele for colocado dentro de um campo, um pêndulo desse tipo, se ele for colocado dentro de um campo, beleza? Que não é o campo gravitacional, agora seria um campo elétrico, quer dizer, eu teria um pêndulo aqui, ele já oscilaria dependendo do campo gravitacional, beleza? A oscilação, o período de oscilação dele não depende da massa do pêndulo, só depende, varia com o inverso da raiz quadrada do campo gravitacional. Isso quer dizer que mudar a carga dele, se eu não tiver um campo elétrico, não significa nada. Agora, se eu criar um campo elétrico aqui, que é vertical para baixo, esse campo elétrico, se essa carga for positiva, se essa carga for positiva, deixa eu desenhar de novo aqui, só para vocês perceberem. Se eu faço uma carga positiva, aparece uma outra força. Uma força de restituição adicional, que é uma força elétrica, que opera na mesma direção do peso. Estão vendo? Não é o peso que faz esse pêndulo descer? Depois não é ele que para durante a subida, porque vejam, o peso puxa o pêndulo para baixo, o pêndulo desce até o ponto mais baixo. Aqui, ele tem uma velocidade máxima, então ele continua subindo porque ele tem uma energia cinética. O que vai acontecer durante a subida? O peso agora dele vai puxar ele no sentido contrário. Então, a força de restituição aqui é o peso. A força de restituição é o peso. Beleza? Percebam que o peso é a massa vezes a gravidade. Né? Mas o período do pêndulo não depende da massa, só depende da gravidade. Beleza? O período do pêndulo não depende da massa, só depende da gravidade. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? É como criar um campo elétrico vertical para baixo, tá? Com essa carga positiva, porque é isso que ele está falando para a gente fazer. Ó. Um pêndulo simples está oscilando em uma região onde existe um campo elétrico uniforme, vertical, dirigido de cima para baixo. É esse campo que existe. Tá? É esse campo que existe. Beleza? Ó, inicialmente, a esfera não está eletrizada. Se ela não está eletrizada, o fato de existir o campo não significa nada. Ela só oscila
devido ao peso que ela possui, a massa que ela possui, devido ao fato dela estar dentro de um campo gravitacional. Dizer se o período deste pêndulo aumentará, diminuirá ou não sofrerá alteração se sua esfera for eletrizada com uma carga, letra A, positiva. Bom, se esse período for eletrizado, se esse pêndulo for eletrizado com uma carga positiva, o que vai acontecer é que eu estou aumentando a força de restituição. Então, olha que legal. É como se eu tivesse aumentando o valor do campo gravitacional. Tá legal? Fisicamente, matematicamente, são grandezas diferentes, mas é como se eu estivesse aumentando a força de restituição, aumentando esse campo aqui. Se eu aumento a força de restituição, o pêndulo ele vai ser empurrado com mais força para baixo durante a descida e vai ser freado com mais força durante a subida. O que vocês acham que vai acontecer, então, com o tempo que vai demorar para ele chegar no ponto mais baixo e o tempo que vai demorar para ele chegar no ponto mais alto? Esse tempo diminui. Então, o período do pêndulo diminui se a carga dessa esfera for positiva. O período diminui, porque a força elétrica aqui está fazendo ele descer mais rápido e ele frear, né, durante a descida, ele se move mais rápido durante a descida e também freia mais rápido durante a subida. Vamos falar de novo. Ele acelera mais rápido durante a descida e ele freia mais rápido durante a subida. Ou seja, o período desse pêndulo diminui. Então, ele vai oscilar mais rápido. Ele vai oscilar mais rápido, porque o período dele diminui. Percebe, moçada? É isso que acontece. Tá? E o que aconteceria se agora, ao invés de ter uma carga positiva, eu tivesse aqui uma carga negativa? Se eu colocasse aqui agora uma carga negativa, o que iria acontecer? A força elétrica, ela atuaria no sentido contrário. A força atuaria no sentido contrário. Então, ao invés desse pêndulo acelerar mais rápido durante a descida, ele acelera mais devagar. Então, ele se move mais lentamente aqui durante a descida e ele freia mais lentamente durante a subida. Ou seja, o período do pêndulo aumenta. Então, na letra B, o período do pêndulo aumenta. Enquanto na letra A, o período do pêndulo diminui. O período do pêndulo diminui. Beleza, moçada? Talvez tenha ficado um pouco confuso, porque isso vocês, a princípio, vão estudar só no ano que vem. Mas eu acho que dá para perceber dessa forma, tá? É como se eu estivesse aumentando o valor do campo de forças, porque o campo elétrico é um campo de forças, o campo gravitacional é um campo de forças, o campo magnético é um campo de forças. Todos eles descrevem como uma força atua. Né? Seja uma força gravitacional, seja uma força elétrica, seja uma força magnética. Mas vejam, é como se eu estivesse aumentando esse campo aqui, se eu coloco uma carga positiva, ou diminuindo esse campo aqui, se eu coloco uma carga negativa. Beleza, moçada? Beleza? Eu já discuti com vocês essa ideia, essa questão fundamental, né? Foi Galileu que percebeu que a queda livre de um corpo não depende da massa desse corpo. Eu já tinha discutido isso com vocês antes, lá atrás, em algum outro momento. Tá bom?